meu nome é Saliciano, sou médico de família na Clínica Integral Saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro tema também bastante frequente na prática médica, né? Que é o climatério ou a menopausa, né? Como talvez seja mais conhecido. Então vamos falar aí sobre 5 mitos e verdades sobre menopausa, né? Primeira afirmação que a gente vai debater aqui se é mito ou verdade é a própria menopausa. A menopausa é doença ou não é doença, né? Então a gente recebe muito essa demanda na nossa prática profissional de mulheres queixando-se que estão com a doença da menopausa, não é? Então, a menopausa é doença? Isso é mito ou é verdade, né? Então, na verdade, isso é mito, né? A menopausa não é doença. Menopausa nada mais é do que a última menstruação fisiológica da mulher. Então, quando as meninas começam a menstruar lá na adolescência, essa primeira menstruação da vida se chama menarca. Menarca é a primeira menstruação da mulher. E menopausa é a última menstruação. É apenas isso, não é doença, portanto, é mito. Um segundo ponto importante aí que é colocado é: toda mulher com menopausa precisa usar medicamento? Precisa repor hormônio? Né? E isso é um mito, na verdade. Não é a maioria, inclusive, das mulheres, quando passam da menopausa, ou seja, depois que tem a sua última menstruação da vida, elas, na maioria das vezes, não precisam usar medicamento, porque da menopausa não é doença, né? Usar medicamento, isso acontece eventualmente, tá bom? Então é mito. Uma terceira afirmação, não muito comum é: menopausa tem tratamento, não é? E aí isso é uma verdade, na verdade, né? A menopausa, apesar de não ser uma doença, apesar de que na maioria das vezes não precisa usar medicamentos, mas a menopausa por vezes evolui com muitos sintomas de calorões, né? Aqueles fogachos, aquela sensação de calorões pelo corpo pesado, indisposto, pode alterar o sono, pode alterar também o apetite, não é? Pode provocar piorar sintomas de estresse, ansiedade, né? E isso por vezes pode deixar a mulher mais irritada. E quando esses sintomas eles são muito intensos, né, causam muito desconforto, sim, pode ser usado o tratamento medicamentoso, né, para auxiliar no controle desses sintomas. E vem um quarto afirmação atividade física ajuda a controlar os sintomas, né? Então, na verdade é uma pergunta afirmativa, né? Então, isso é verdade ou mito? Isso é verdade, né? A atividade física, sim, contribui bastante para melhorar os sintomas. Inclusive, tem vários estudos na literatura médica, né? Várias pesquisas indicando que a simples prática rotineira de alguma atividade física, ela consegue controlar aí de 60% a 80% dos casos dos sintomas de desconforto na menopausa. Ou seja, se a gente fosse colocar atividade física regular como um medicamento, esse medicamento resolveria de 60% a 80% dos casos, tá certo? E por fim, uma outra questão que a gente recebe bastante é a prescrição de hormônios, né? Para o período pós-menopausa. Então, hormônio é sempre ruim? Né? Hormônio é sempre bom? Né? Então, como é que é essa relação do hormônio com a menopausa? Então, tanto as frases hormônio é sempre bom ou hormônio é sempre ruim é um mito. Né? Não existe não existe, tecnicamente falando, a recomendação de sempre prescrever hormônio na menopausa. Né? Pelo contrário, como eu citei anteriormente, na maioria das vezes a menopausa não precisa usar nenhum medicamento. Precisa apenas que a mulher tenha hábitos de vida mais saudáveis, né? Se fumar, parar de fumar, fazer atividade física regular, isso é suficiente na maioria das vezes. Eventualmente, a gente lança mão de medicamentos para auxiliar no controle dos sintomas. Na maioria das vezes, medicamentos que não têm hormônio. Mas, eventualmente, sim, hormônios, fazer uma terapia de reposição hormonal, ela pode ser necessária, pode ser
bem-vinda em situações específicas, mas não é o que acontece na maioria das situações. Portanto, dizer que hormônio é sempre necessário ou que hormônio nunca é necessário no pós-menopausa é um mito. Ele é um medicamento e eventualmente, muito eventualmente, ele pode ser necessário e nesses casos, se bem prescrito, pode ser benéfico. A sugestão que a gente dá é sempre fazer uma consulta com seu médico de referência, com seu médico de família e avaliar caso a caso.